Obrigado pela apresentação aí. Antes de tudo, né, não só pela apresentação, mas por chamar a gente para participar também. Estou bem animado de compartilhar um pouco aí com vocês. Que nem o Arthur falou, né, meu nome é Rodrigo, estou aqui com a Fer, que é a minha BizDev aí no Brasil. Eu tenho uma Prazer, apresentação pessoal. aqui. Valeu, Fer. Eu vou fazer uma apresentação, eu tenho uma apresentação aqui para usar, mas eu quero fazer uma apresentação nossa um pouco mais informal. Até porque eu acho que é bem mais interessante do que eu ficar só vendo slide, né? Que nem o Arthur falou, eu não aguento mais fazer home office, eu tenho que ver cara, eu tenho que ver gente, porque, meu Deus, como faz falta. Nossa, é uma coisa bizarra. A gente está na Holanda já, né? A gente está voltando, eu moro na Holanda, minha empresa é na Holanda. A gente está começando a voltar e eu vim para o Brasil agora por uma semana, por um mês, desculpa, e voltou tudo, né? Parece que voltou a estaca zero. Então todo mundo em casa, tá, sabe, 2 meses atrás aqui lá na Holanda, né? Então eu tô tendo que me reacostumar ainda com essa período de quarentena. Mas vamos lá, né? Então, meu nome é Rodrigo, eu sou diretor da EU Globally. Em suma, bem simples, o que a gente faz é auxiliar empresas de tecnologia a expandir para novos países. A gente hoje é uma empresa holandesa, a gente não é uma empresa brasileira, então tudo que a gente vai falar aqui hoje vem muito da nossa prática, né? Não só dos clientes que a gente ajudou, mas também do que a gente viveu nesse processo, né, para conseguir ir para a Europa. Então, é bem legal esse aspecto mais prático, né? Eu acho que isso é uma parte bem importante do que a gente vai falar. E que nem o Arthur falou, a gente vai focar um pouco mais, né, no quesito o que é internacionalização, para quem é internacionalização, e por que se você não está pensando em internacionalizar agora, já é tarde demais. Né? Talvez seja até um pouco incisivo essa frase, mas vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. Né? A minha função aqui é criar essa pulguinha atrás da orelha para vocês, né, do que é internacionalização e como é que vocês podem começar, né, sem ter todo esse aparato aí, toda essa dor de cabeça que o pessoal fala que é, né, a impressão que a gente tem que é internacionalizar. Que nem eu falei, né, a gente é uma empresa holandesa, a gente já está lá na Europa faz 3 anos, começamos no Brasil 4 anos atrás, e é um processo bem engraçado, na verdade, porque quando a gente começou no Brasil, a gente começou trazendo um pouco dessa metodologia de startup para a expansão internacional. Né? Então, esqueça o fato de, meu Deus, vamos abrir uma empresa para começar a operar, para daí depois pensar em como desbravar mercado, para depois você ter gastado uma grana gigantesca e descobrir que aquele não era o país que você devia estar, ou aquela não era a estratégia que você devia estar usando. Né? A gente entrou para quebrar isso e para trazer realmente, né, um pouco dessa ideia de vamos fazer experimentos, vamos testar, né, e vamos errar o mínimo possível, ou errar pelo menos gastando o mínimo possível, até a gente achar de fato o que realmente vale a pena para nossa empresa. Né? E porque o que a gente vê, né, você pensa em internacionalização, você pensa naquele consultor que vai fazer 6 meses de pesquisa, trazer um livro desse tamanho, falar assim, ó, Rodrigo, você quer expandir? É isso que você tem que fazer. Né? Isso não existe mais hoje, não é assim que as coisas funcionam. E a gente começou a trabalhar isso 4 anos atrás e foi uma coisa bem engraçada, porque quando a gente começou a ver isso no Brasil, ainda existia, né, e ainda existe uma limitação na nossa cultura em relação a expandir. A gente acha que é para empresa grande, a gente acha que a gente tem que conquistar o mercado nacional antes de pensar em internacionalizar. E como o nosso público é startup, existia um atrito nesse sentido, né? Então a gente tinha uma dificuldade, né, de falar, tá, vamos falar de internacionalização, vamos fazer isso acontecer, porque as pessoas realmente achavam que não era para elas, né? Não só as pessoas, quanto próprias organizações que a gente trabalha muito, né? Tipo governo, Sebrae, aceleradoras, incubadoras, enfim. Isso 4 anos atrás, né? E a gente resolveu falar o seguinte, quer saber? Vamos sair, vamos a gente testar isso fora, vamos testar essa metodologia fora, e a gente volta depois para trazer isso para o mercado brasileiro. E foi uma coisa bizarra, porque em 3 meses que eu saí do Brasil, 3 meses que eu cheguei na Holanda, que foi onde a gente abriu a empresa, eu já tinha um contrato de 2 anos para fazer exatamente o que eu queria fazer no Brasil com a União Europeia. Ou seja, em 3 meses dentro da Europa, eu já consegui muito mais, eu consegui 1 ano no Brasil, tentando implementar exatamente o mesmo programa. Né? Então, durante esses 2 anos aí, que foi 2017, 2018, a gente fez, né, além desse programa, mas esse programa principal, a gente ajudou mais de 90 empresas da União Europeia a expandir, né, claro, dentro da própria União Europeia, mas também de fora. Fez várias missões, teve enfim, né, várias trocas aí de conhecimento dentro, né, do mercado europeu e, claro, com outros ecossistemas. E foi o suficiente para a gente conseguir validar isso. Né, e a gente começou, a partir de então, a trazer isso de volta para o Brasil. Né? Então, a gente faz hoje vários projetos, claro, com a própria União Europeia ainda,
A partir de 2021, a gente vai tocar o centro de inovação, né, liderar o centro de inovação entre a Europa e a Índia. Então, a gente vai ser a empresa aí que está basicamente criando todo o network e incentivando essa troca, né, entre as duas regiões. Como a gente também faz coisa para o Brasil, né? Então, a gente trabalha hoje com, sei lá, 40% da nossa carteira de cliente é brasileiro e o resto é europeu, né? Então, está quase que bem dividido aí, né? Enfim, o que a gente faz é exatamente isso, né? A gente traz essa perspectiva de como que eu posso internacionalizar, sendo uma empresa pequena, sem gastar muito, sem colocar muito risco, né? E descobrindo o mais rápido possível para onde que eu tenho que ir, como que eu tenho que ir, como que a gente tem que fazer, né? Em suma, é isso que a gente faz. Eu vou compartilhar agora a minha tela para falar um pouco mais do que a gente tem aqui combinado para hoje. Gente, de novo, quero reiterar aí o que o Arthur falou. Perguntem mesmo, falem mesmo. Eu fiz uma apresentação agora há pouco que foi um saco, porque tinha um delay entre o que eu falava e o que a pessoa estava ouvindo. Então, a pessoa mandava no chat, eu tinha respondido fazia 5 minutos. Eu quero fazer isso um bate-papo, tá? Então, realmente, perguntem, não tenham vergonha nenhuma, abre o microfone aí, me para, pergunta, se não concordar, discorda comigo mesmo. A ideia é gerar isso, né, gerar aqui um bate-papo mais animado, tá? Então, vamos lá. Estão vendo minha tela? Sim, positivo. Tá. Ótimo. O que a gente vai tratar hoje? Tá? A gente tem mais ou menos 1 hora aí para conversar sobre o seguinte. Primeiro, por que internacionalizar não é mais uma opção? E o que eu vou fazer eu vou quebrar quais são os mitos que a gente tem, né? Quais são as crenças que a gente tem em relação à internacionalização, que fazem a gente pensar que é um processo muito difícil, que é um processo burocrático, ou só para empresas grandes. E dentro disso, eu já vou começar a falar em preparação, né? O que é internacionalização, benefício, blá, 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 blá. Não preciso nem explicar que a gente vai falar sobre isso, né? E eu quero falar, obviamente, de quais são as estratégias práticas para a gente começar, né? Eu quero começar amanhã a pensar em mercados internacionais. A gente vai falar sobre isso hoje, tá? Então, deixar isso bem startup mesmo, startup style. De novo, não vou mais alongar muito, né? Mas eu sou CEO da Globally, é a minha segunda empresa. Eu já tive uma agência de marketing digital antes também, antes de ir para a Europa. Eu já estive, eu mesmo, em mais de 25 países, 95% deles a trabalho. Então, tudo para realmente visitar ecossistemas, entender como que funciona, entender o que aquelas empresas lá, né, fazem, o que aquele governo oferece, aquilo que ele, enfim, né, viagem de negócio, entendendo como é que é. Eu dou algumas aulas na Universidade de Haia, exatamente sobre a criação de startups globais, né? Então, como que a gente pode desenvolver um projeto para já pensar global a partir do dia zero, né, antes mesmo de começar a vender. E atuo aí como facilitador de vários programas da própria União Europeia e, óbvio, né, claro, trabalhando com várias aceleradoras aí como mentor, como consultor, enfim, né? Então tem bastante esse trabalho aí. Não quero me alongar muito mais no Globally, só, né, um pouquinho mais. A gente faz todo esse trabalho aí por meio de treinamentos, né? Então a gente treina empresas para expandirem. A gente organiza missões, então a gente leva grupo de empresários, de empreendedores para fora. E, claro, atuando mais numa questão de consultoria, inclusive para governos também, né? Então, a gente ajuda empresas, em governos a atrair empresas de fora ou aquelas empresas a ir para fora também, né? Já trabalhamos com mais de 200 empresas, elas são de mais de 35 países, então tem muito país aí que eu acho que vocês nunca nem ouviram falar e a gente atendeu empresa de lá. E o nosso curso, né, o que a gente usa de metodologia hoje, depois de a gente ter ido para fora, virou uma metodologia oficial do Sebrae. Né? Então, o curso do Sebrae de internacionalização de startups é nosso. Se vocês forem lá, tem a minha carinha do meu sócio falando sobre o assunto. Enfim, já falei sobre isso aqui, e vamos lá. Quero começar a falar realmente do que a gente está aqui, né? Que é como que a gente pode começar a pensar em criar uma empresa para o mercado global a partir do dia 1, e o que impede a gente, né, de fazer isso. Quais são as crenças que a gente tem que fazem a gente pensar que isso não é uma coisa para empresas pequenas, né? E eu coloquei aqui 4 tópicos principais, tá? O primeiro deles, eu vou me alongar, claro, em todos eles, mas o primeiro sendo o próprio conceito de internacionalização, que eu acho que é muito importante a gente rever, porque a gente tem isso errado. A ideia de que a gente tem que primeiro ser grande no Brasil e depois olhar para fora, né? Terceiro, que é a empresa que só quer olhar para o Brasil e evita olhar para fora por conta disso. E o quarto, que é achar que vai custar uma grana desgraçada que ninguém tem, né? Essas aqui são as frases que eu ouço, sei lá, 90% das vezes quando a gente fala com um empreendedor brasileiro geral, tá? Porque acontece? Infelizmente, a gente ainda tem medo de olhar para fora e a gente tem uma coisa que a gente chama que é a síndrome do vira-lata. Não sei se vocês já ouviram falar nisso aí. Mas síndrome do vira-lata basicamente diz o seguinte:
A gente olha para o mercado americano, a gente olha para o mercado europeu, né, e para as empresas que estão lá, e a gente tem a impressão que eles são melhores do que a gente pelo fato de eles serem americanos ou europeus. Né? Só de olhar para eles a gente já tem medo de falar, pô, eu não consigo competir com o americano, eu não consigo competir com o europeu. Né? E o que eu acho que é mais engraçado ainda, a gente olha para a América Latina com desdenho. Né? Então a gente olha para a América Latina e fala, pô, por que eu vou vender para Chile, por que vender para Colômbia, para Argentina, que são países muito piores que o Brasil? Né? Então a gente acaba ficando meio nesse meio do caminho aí, né, em relação a, beleza, se eu quero começar a vender, e acaba esbarrando junto com esse fato, né, nesses comentários aí que vêm atrelados, né? E, enfim, eu quero, né, bater em cada um deles com vocês aí e quero mostrar para vocês, né, o que a gente enxerga, né, tendo trabalhado com essas empresas aí ao longo do tempo. Primeiro, né, a gente acha que internacionalizar é vender para outros países. E se você, na verdade, ler no dicionário, internacionalização não é vender para outros países. O nome disso é exportação. Exportação é vender para fora. Agora, quando a gente fala em internacionalizar, é tornar algo internacional, é um processo. E a definição já tem uma diferença absurda na prática, né, do que é internacionalização. Porque quando você fala, vamos criar uma empresa internacional a partir do dia zero, é muito simples, né? É muito óbvio. Você fala, cara, eu não vendi nem para um brasileiro. Como é que eu vou fazer isso na França, na Espanha, na Itália? Né? E não é isso. A internacionalização é muito mais amplo. E, claro, a exportação pode ser um objetivo da internacionalização, mas não é a mesma coisa. Né? Ela é, na verdade, um ciclo de aprendizado. Né? E quando a gente fala de ciclo de aprendizado, você tem que entender, obviamente, qual é o teu objetivo com essa internacionalização e o que você quer aprender nesse processo. Né? E eu trouxe aqui, né, por cima, algumas das razões que a gente pensa em internacionalizar, mas eu vou simplificar. Né? Quando a gente pensa, pô, eu quero internacionalizar para vender fora, isso faz sentido, então aumentar minha receita, que com certeza é, né, um dos principais motivos. Mas também pode ser internacionalizar para diminuir meu custo. Né? Então, como é que eu posso usar talento internacional, como é que eu posso usar recurso internacional, como é que eu posso contratar gente, como é que eu posso, enfim, comprar matéria-prima de outros mercados, né? Como é que eu posso usar o que está acontecendo lá fora para potencializar a minha inovação, né? E a gente pode falar tanto na questão, né, por exemplo, contratar talento, encontrar novas tecnologias, entender processos que já são utilizados, com até mesmo aprender com o que está acontecendo lá fora e se blindar, né, ou se preparar nisso no mercado nacional antes, né, antes de você até mesmo pensar em começar a vender fora, né? Enfim, os exemplos são infinitos aqui. Eu posso falar de mercados que têm regulações melhores para começar a vender. Fintech é uma coisa muito latente nesse sentido. Né? Então, tem mercados que me permitem tirar uma licença de banco, por exemplo, muito mais rápido do que no Brasil. Cybersecurity pode ser um outro exemplo aqui. Falar de biotech, enfim. Né? Os exemplos são infinitos, como eu falei. Né? Mas é muito importante levar esse teu objetivo em consideração para entender o que é internacionalização para você. Né? Porque se eu estou falando em vender, aí eu estou falando em entender aquele mercado, eu estou falando em, né, uma análise competitiva para entender para quem que eu vou vender, entrevista com o consumidor, né, análise de mercado, enfim. Né, tem todo um processo para que eu consiga criar uma estratégia, ou seja, esse é meu ciclo de aprendizado. Eu tenho que entender todo esse fator para conseguir criar uma estratégia para vender para fora. Mas, ao mesmo tempo, você pode simplesmente, né, pensar na internacionalização como uma maneira de se preparar melhor para o mercado nacional. E não necessariamente isso envolve que você vai vender para fora, mas isso pode envolver que você vai entender o que está acontecendo no resto do mundo. Né? Você vai entender quais são os melhores players no teu mercado, você vai entender quais são os mercados mais avançados e como que eles resolvem aquele problema, né? E aplicar tudo isso no desenvolvimento da sua empresa. Porque se você deixa para fazer isso daqui 5 anos, quando você resolve exportar, você deixou 5 anos de aprendizado se comparando, digamos assim, com o mercado nacional, se preparando para competir com o mercado nacional, que tem, né, competidores menos avançados, que tem competidores menos preparados, sendo que você poderia ter levado essa barra desde o primeiro dia. Né? Então, eu acho muito importante trazer esse conceito, e eu gosto muito, inclusive, de trazer um exemplo aqui de uma empresa que eu conheci muito bem, que é a GoApp. Eu não sei se vocês já ouviram falar deles, mas eles são basicamente um one-stop shop para quem tem pet, né, para dono de pet. Então, se você quer achar alguém para cuidar do teu cachorro enquanto você viaja, você acha lá.
para passear com o teu cachorro, você quer comprar ração, você quer comprar, enfim, qualquer coisa que você queira para pet, tá na plataforma dos caras. Quando eles começaram, eles são uma empresa brasileira lá do Rio de Janeiro, Caetano. Ele começou já sabendo duas coisas. Primeiro, o mercado brasileiro é gigantesco, né? E para o mercado de pet é o segundo maior do mundo. Se eu não me engano, só perde para o americano. Então, o mercado brasileiro é muito interessante. Eles querem atacar o mercado brasileiro. O mercado brasileiro deles é o foco. Mas, ao mesmo tempo, é uma competição acirradíssima. Tem muito player no mercado, tem muita gente tentando atingir o mesmo público, né? E eles tinham que entender como se diferenciar a partir do primeiro dia. Porque se eles não têm dinheiro, né? Começaram como uma startup, sem dinheiro, sem muita experiência nessa jornada, né? Eles tinham que entender como criar uma proposta de valor que fosse boa o suficiente para entrar nessa competição de cara, né? E o que eles fizeram? Eles entenderam dentro do mercado deles qual que era o mercado mais avançado do mundo para tratamento de pet, que tem o melhor tratamento com pet do mundo inteiro, né? Onde eles têm mais respeito com o pet, onde tem mais cuidado, enfim, né? Entenderam a ideia. E basearam tudo que eles iam entregar dentro dessa plataforma com base nesse padrão de qualidade. Então, para todo produto que entrar ali, ele tem que ter passado por essa, né, padrão de qualidade. Nesse caso era da Holanda, né? A Holanda é o país com o melhor tratamento pet do mundo. Então, se lá foi aprovado, né, eles treinavam as pessoas que estão ali cuidando do pet, que estão dando... Deu uma travada para vocês também ou foi só para mim? Acho que caiu. Rodrigo congelou, vou avisar ele aqui no WhatsApp. Legal. E já vale aproveitar, né, que voltou. Mas a gente não precisa esperar o Rodrigo terminar para a gente fazer perguntas, tá, pessoal? Se surgir alguma coisa relacionada à operação de vocês, acho que é super bem-vindo. Seja o investidor ou seja os nossos empreendedores aí, tá bem? Perguntem mesmo, por favor, gente. Eu já tenho uma pergunta para o Rodrigo. Rodrigo, se tu acha que não é agora, responde depois, tá? As empresas que vocês internacionalizam, elas são mais B2C ou B2B? Ou um pouco, ou é meio a meio? B2B. A maioria das empresas que a gente trabalhou até agora foi B2B. Beleza. E a outra é se vocês fazem a parte de go-to-market também ou só a preparação. Mas se não quiser responder agora, pode responder no decorrer. Não, posso responder, não tem problema. A gente faz sim, a gente tem uma equipe de BizDev que está aí, inclusive, né, Fer? Que é a nossa BizDev Manager, ela é a nossa gerente aí de Business Development. A gente tem uma equipe para fazer isso, mas a nossa principal atuação é na preparação. Tá? Então, digamos assim, o que eu mais gosto de entregar de valor? Tá? Óbvio, você pode terceirizar, né? Você pode contratar alguém para fazer esse processo para você, mas o aprendizado que você tem de fazer isso quando você entra no primeiro mercado vai te gerar muito mais benefício do que você contratar alguém. Vai demorar mais, vai. Né? E eu estou falando isso sempre que a gente oferece serviço, eu estou sendo 100% sincero. Mas o aprendizado que você ganha vai te preparar para conseguir construir tá em inglês aqui na cabeça, mas um processo, né, para você internacionalizar depois, que você sabe o que está acontecendo, você sabe a dificuldade, você sabe o processo. E quando você construir tua equipe, você tem muito mais propriedade para fazer isso. Então, a gente defende muito que a gente primeiro internacionaliza o empreendedor para depois internacionalizar a empresa. Eu acho que isso é importante. Responde? Eu estou na fase da exportação, tá? Eu tenho cliente no Egito, em Portugal, Argentina, ótimo. México, Moçambique, Angola. Mas eu só exporto e cai no colo. Entendi agora que internacionalização eu tenho que mudar um pouco mais de mindset, mas vamos ver o que a gente consegue aprender aí para... Legal, cara, perfeito. E compartilha aí a tua experiência, viu, Alexandre? Eu acho que isso é mais legal. Se você puder, né, tiver algum ponto que você quer adicionar, cara, vai falando aí. Ou se discordar também, eu acho que isso é legal. Eu adoro quando discorda de mim. Combinado, eu também. Legal. Eu também. Ótimo, então vamos nessa. Então, eu não sei que parte que travou, mas eu acho que eu estava falando do que eles fazem, né? Então, eles entenderam isso a nível mundial e trouxeram isso para dentro da empresa, né? Em questão de processo, em questão de qualidade, em questão de, enfim, né? Eles nivelaram a competitividade da empresa não com o competidor do mercado brasileiro. Eles nivelaram com o melhor mercado, né, no segmento deles do mundo. E automaticamente, a consequência disso é que eles ficaram muito mais preparados para atacar o mercado brasileiro.
E eles conseguiram crescer no mercado brasileiro muito mais rápido do que eles fariam se tivessem só no Brasil. Eu achei até legal falar, o objetivo deles na hora de sair nunca foi, em primeiro momento, ganhar o mercado europeu. Foi realmente aprender e trazer isso para o Brasil, para que daí sim eles conseguissem, né, crescer e escalar no Brasil. Mas, como isso aconteceu? Eles já se nivelaram, né, a nível mundial, aconteceu como uma consequência, né? Porque daí eles conseguiram um investimento de, se não me engano, austríacos, aí foram acelerados na Holanda, aí, enfim, o negócio desencadeou, porque eles começaram nivelando isso muito alto. Eles não começaram competindo com, vou ganhar o mercado brasileiro. Não. Eles começaram falando, a gente vai ser, né, a empresa mais competitiva nesse ramo, a nível mundial, vamos ganhar o mercado brasileiro, e aí, a partir disso, claro, as coisas vão desdobrar, né? E foi o que aconteceu. Então, acho que é um exemplo bem legal aí. E outro exemplo que eu acho que é muito legal quando a gente fala de aprendizado é o exemplo da Wurdery, que é uma empresa que hoje, por consequência, está na Holanda também. Eu não trago só porque é na Holanda, mas os exemplos são muito bons. Mas esse cara, eles têm uma plataforma que praticamente transforma sites de e-commerce em plataformas sociais. Então, ele deixa um pouco mais interativo o site, enfim, né? Não quero me alongar muito no que eles fazem, mas o que aconteceu? No Brasil, esses caras venderam para vários e-commerce gigantes, tá? Então, eles venderam para Tokstok, eles venderam para Saraiva, eles venderam para, enfim, várias empresas aí. E eles sempre faziam essa venda direta. Só que na hora que eles foram expandir, eles perceberam o seguinte: quando eu entro no mercado europeu, ninguém me conhece. Então, o trabalho que eu tenho de ficar batendo na porta dos grandes e-commerce é 3 vezes pior. Por quê? Primeiro, eu não falo a língua, eu não conheço a cultura e ninguém me conhece, né? Então, fica muito mais difícil. E ele se forçou a reavaliar as estratégias de mercado dele para que ele conseguisse entrar nesse mercado e, claro, qualquer outro que viesse em seguida, utilizando estratégias que validassem, né, ou que facilitassem esse processo. Que ele conseguisse gerar essa confiança, né, e conseguir atacar mais clientes ao mesmo tempo. E ele mudou o canal de marketing dele para trabalhar não mais a venda direta, mas trabalhar com intermediários, que no caso dele foram agências de marketing digital, a outra não é hosting, mas alguma coisa parecida com hosting, ou seja, ele vendia para um terceiro e esse terceiro aplicava a solução dele dentro de um serviço que eles já ofereciam. Então, no exemplo do marketing digital, o cara já atendia um e-commerce, né, eles já atendiam isso, eles falavam, seguinte, você quer aumentar ainda mais a tua venda? Eu achei uma plataforma aqui super legal. E ele fazia essa venda casada por um canal de marketing terceirizado. E isso deu tão certo que eles começaram a aplicar isso em outros lugares, inclusive no Brasil. Então, você acaba descobrindo novos canais de marketing, você tem que reavaliar toda a empresa, né, e reestruturar ela para que, de alguma maneira, você consiga crescer mais rápido, né, e escalar isso de uma maneira mais eficaz, que às vezes não funciona quando você faz essa venda direta, né, por exemplo, no caso deles. Então, acho que são 2 exemplos bem legais para a gente falar. Não é só vender para fora, é um ciclo de aprendizado, né? É muito mais do que isso. É entender consumidores, é entender padrões de mercado, entender tendências e trazer isso para o teu modelo de negócio de uma maneira que vai te beneficiar. Não só se você quiser vender fora, mas se você quiser vender no Brasil. Se você quiser se diferenciar no Brasil, né? A internacionalização, ela não é exportação, ela é um processo de conhecimento. E eu acho que isso muda o jogo total. Porque eu não estou mais falando para você ser internacional e começar a vender um produto que você nem sabe se vai dar certo para o Egito, né, que nem você comentou. Não, a ideia é você entender o que o Egito está fazendo e eu posso fazer melhor já no Brasil, né? Então a sacada é mais ou menos essa. Pessoal, tem alguma dúvida? Querem comentar alguma coisa? Eu vou mandar outra pergunta já que abriu a deixa aí, eu não vou perder tempo. Quanto mais, melhor. Uma pergunta assim, a startup está indo bem no Brasil, está crescendo, tem alguns clientes que estão exportando aqui, alguns países lá fora, mas todo esse processo de internacionalização custa dinheiro. Tem algum smart money de algum fundo especial, de algum governo especial para incentivar startups específico para esse projeto? Ou tem que sair do caixa da empresa? Tem que sair dos recursos da empresa? O que tu aconselha? Tem os 2 modelos? Tem um híbrido? Boa. Como é que acontece? Não, adorei tua pergunta. Eu vou aprofundar com algumas sugestões no final que eu trouxe, mas eu vou te responder já agora.
Primeiro, a questão do aprendizado em específico, você não necessariamente precisa pagar para fazer. É muito mais uma questão de conhecimento, né? É networking, é pesquisa e é, né, entendimento. Claro, se a gente está falando de operação, aí sim, né? E existem incentivos para você ir para fora, né? Eu vou trazer alguns ali como exemplo, mas eu vou citar aqui. Por exemplo, o próprio governo do Brasil tem 2 programas que são muito legais para estimular esse aprendizado. Um deles chama Land to Land e o outro chama Startout. Vou falar para vocês depois. Levantar dinheiro, smart money, é mais do que possível. E no Brasil, eu não conheço muito ainda empreendedores que investidores que incentivem tanto essa questão de você ir para fora e voltar. Espero que eu esteja errado, espero que isso tenha mudado, mas desde que eu trabalho mais aqui, não vejo isso. Mas por que não levantar esse dinheiro fora? Né? E eu conheço, só na Holanda em específico, eu conheço pelo menos umas 7, 8 empresas, né, de VC ou aceleradoras que investem só em empresa internacional. Então, é possível, e só tem que estar de acordo com a tua estratégia, né? Então, tem que fazer sentido. Não é tipo, vou levantar dinheiro lá fora e vai ser isso, né? Mas, sim, eu vou aprofundar um pouco mais nas opções mais para frente, mas bem legal a tua colocação. Gente, resto do pessoal aí, se tiverem perguntas, mandem, tá? Vamos lá, segundo ponto. Eu acho que a gente já abordou um pouco ele aqui nesse papo, mas eu quero deixar isso aqui bem claro. Que é esse pensamento de que primeiro eu tenho que ser grande no Brasil e depois eu posso começar a pensar, né, em internacionalizar. De novo, exportar não, né, internacionalizar. E que a gente vê mais ou menos isso, né? Isso aqui que acontece hoje no Brasil, na grande maioria dos casos. A gente começa a empresa, todo mundo já deve ter visto esse gráfico em algum momento, né? Mas a gente começa a empresa, feliz da vida, fala, meu Deus, eu vou mudar o mundo, né? E aí quando a gente vai para o mercado mesmo, leva umas porradas e percebe que não é bem assim. E aí a gente tem esse tempo, né, de maturação aí, que é muita tentativa, muito erro, né? Mas é até onde a gente acha o nosso market fit e começa a escalar, né? E aonde a gente coloca a internacionalização no Brasil hoje é lá no final. Né? A gente se apoia em grandes exemplos, né? Que é o que a gente sabe que no Brasil já funcionou, que é nas Havaianas, que foram para fora, deu certo, é no JBS, e enfim. Né? A gente vê essas multinacionais, mas a gente não vê as pequenas nacionais, né, que estão exportando. Então, a gente acha que essa é a realidade. Né? Infelizmente, a gente leva isso como uma verdade. Né? A gente fala, internacionalizar é só para empresa grande, é para quem já venceu no brasileiro, no mercado brasileiro. E o que a gente defende é exatamente o contrário. Né? Você tem que trazer a internacionalização no primeiro dia da sua empresa. A partir do momento que você está desenvolvendo o teu produto, você já tem que estar com a internacionalização como uma veia. Né? E aí eu trago de novo, eu acho que esse exemplo é perfeito, né, para ilustrar. O pessoal da GoApp fez exatamente isso. A partir do dia 1, os caras já entenderam o que acontece lá fora e como é que eu posso atacar o mercado brasileiro, né, já me preparando para o que é o melhor que está acontecendo fora do mundo. O meu melhor competidor, como que eu posso competir com esse cara? Se eu compito com esse cara, né, a nível mundial, eu consigo competir com o cara do Brasil. Mais ou menos essa é a ideia. E um outro exemplo que eu acho que ninguém com mais propriedade para falar do que a gente é o nosso próprio exemplo. Né? Que nem eu comentei com vocês, eu fiquei 1 ano no Brasil antes de resolver sair e ir para a Europa. Né? Em 1 ano, a gente fez bastante projeto, né? A gente fez alguns workshops, a gente deu alguns treinamentos, a gente ajudou algumas empresas. Mas a partir do momento que eu saí do Brasil, demorou 3 meses para eu fechar um projeto de 2 anos com a União Europeia, sendo que o governo brasileiro fechava a porta na minha cara, não queria nem ouvir meu nome. E eu ofereci exatamente a mesma coisa. Por conta disso, a gente conseguiu crescer muito mais. Assim, a diferença que isso fez na nossa trajetória é um negócio bizarro. Eu garanto para vocês, eu nunca estaria onde eu estou hoje, e principalmente até falando com vocês hoje, talvez eu não estaria, se a gente não tivesse essa experiência, essa bagagem. Talvez o Arthur possa até... Ele não vai dizer que não, porque ele vai ser legal, mas... o fato de a gente ter tido, né, essa bagagem, a gente ter essa bagagem, mudou a nossa trajetória. E no Brasil, que é mais engraçado, a gente inclusive cobra, né, começou a cobrar mais caro porque a empresa via valor falando que a gente é uma empresa holandesa. E aí, né? O brasileiro dá valor para isso. Né? É engraçado a gente ver. Acho que tem uma pergunta no chat ali, tô gostando. E como é que eu vejo aqui a pergunta? Ela vai sair. Beleza, Catiú, você vai ter a gravação sem problema. Pode seguir. Boa. Sem problema. Obrigada. Voltei aqui.
E, enfim, né, eu acho que o nosso exemplo aí reflete muito isso, né? E reflete muito o fato de que a gente não tem que ser grande. Porque a gente, como uma empresa pequena no Brasil, né, que estava tendo dificuldade de sobreviver no Brasil, conseguiu ir para lá, né? E hoje a gente influencia a política pública da própria União Europeia, sendo que a gente saiu do Brasil com nada. Né? A gente faz projeto para os caras, a gente desenha projeto, a gente desenha centro de inovação para a Europa e no Brasil ninguém nem queria falar com a gente. Né? E a gente não tinha nenhum background para conseguir sustentar a gente nesse sentido. Eu trago de novo, né, a questão do vira-lata, né, da síndrome do vira-lata. Às vezes, porque a gente está no Brasil, a gente acha que o empreendedor holandês, que o empreendedor americano, que o empreendedor espanhol, português, tem mais capacidade que a gente. Né? E é ridículo a gente pensar isso. Não tem outra palavra, na verdade. É simplesmente ridículo. Porque eu falei para vocês, né, eu conheço gente do mundo inteiro. Além de trabalhar com isso, eu também morei antes no Canadá, que você conhece gente do mundo inteiro. Viajei muito. Né? E eu sou uma pessoa que gosta de falar, como deve ter percebido. Então, eu vou me enfiando em grupo de conversa mesmo quando eu tô fora, eu gosto de conhecer gente. E eu nunca encontrei alguém tão criativo e tão determinado que nem o brasileiro. Não existe. A gente consegue tirar leite de pedra, né? Tem até um amigo meu que fala que se você consegue empreender no Brasil, você consegue em qualquer lugar do mundo. E é engraçado, porque a gente no Brasil, infelizmente, não tem tanta oportunidade, tanto apoio. Né? E na União Europeia está chovendo oportunidade, chovendo apoio. Eu falei agora há pouco com uma gerente do Sebrae, e ela estava falando, cara, aqui no Brasil a gente não estava conseguindo apoio, levamos a empresa para Portugal, os caras levantaram 3 milhões de apoio do governo para começar uma operação e fazer a pesquisa que eles queriam. Por quê? Porque a gente tem capacidade, né? A gente consegue fazer, só que a gente não acredita. Né? Então, eu acho que é legal a gente ver isso, se apoiar, né, nessas pequenas empresas que conseguiram fazer, para entender, cara, é possível, né? É possível para pequena empresa também. E o que a gente defende é basicamente isso, né? Se você vai para fora, né, internacionaliza o seu negócio. Aproveitar isso, essa síndrome de não acreditar tanto ou mais no de fora do que no de dentro, se posicionar como global, te traz força para o mercado nacional também, né? Eu acho que exatamente. A gente Total. a gente tem algumas startups, duas pelo menos, que elas tiveram esse viés bem no início, desde comunicação, por exemplo, né? Não, ser focado em inglês, etc. Isso são traços que abriram portas diferentes, até com fundos desde o início, né? Fora do Brasil. Total. Mas uma aceitação maior até para o mercado interno. Total. Cara, a gente tem isso e eu uso muito a nosso favor. Você vai ver na nossa comunicação, eu vou dar apresentação, eu falo isso porque o empreendedor brasileiro acha isso demais. E aí eu falo isso para o empreendedor europeu, o cara fala, tá, e daí? Porque já está enraizado, né? Então, sim, a gente usa muito a nosso favor. Inclusive, até um caso que eu acho legal. Não sei se vocês conhecem a ABS, com certeza, né? Associação Brasileira de Startup. Mas somos empreendedores até. Legal. Conhece o Amuri? Amuri Pinho? Sim. Ele é o presidente do conselho, né? A gente fica mais com a operação, mas a gente conhece. Né? O Amuri tem uma história muito legal, que ele criou uma empresa chamada Blogo. E ele foi numa competição de startup, eu não sei todos os detalhes, mas eu acho fantástico. E ele fez uma apresentação num pitch no Brasil, eu acho que era na Campus Party, mas eu não tenho certeza, se eu esteja errado. Ele foi fazer um pitch da Blogo para alguns investidores, e ele fez o pitch em inglês. E aí todo mundo ficou, mas que porra, por que esse cara tá fazendo pitch em inglês, né? Aí acabou a apresentação, os caras, por que você fez o pitch em inglês? Aí ele falou, porque a Blogo nasce internacional a partir do dia 1. E aí, adivinha quem foi o cara que mais ganhou interesse dos investidores, né? Então, é bem legal. A gente realmente usa, assim. Eu acho que essa é uma estratégia legal. E uma coisa que a gente tem que usar e abusar, né? E o que a gente diz é isso, né? Cara, você ter esse pensamento global, né? E você trazer isso para a realidade da sua empresa, essa curva, ela é encurtada de uma maneira absurda. Né? E quando a gente está falando de startup, a diferença, né? Essa linha vermelha que a gente tem ali, entre o tempo para você achar o teu product market fit e você começar a escalar, ela pode significar o fim da sua empresa, né? Vocês empreendem, vocês sabem disso, né? Às vezes 2 meses podem salvar a gente. E se você economiza 2 meses por já trazer esse conhecimento, ele vai ser diferencial da sua empresa, não tem dúvida. Então, legal, mais esse ponto aí. Terceiro, mais um. Esse que eu mais gosto, na verdade. Que é o seguinte. Até para complementar, eu vou
colocar mais uma coisa aqui para puxar o gancho para o próximo ponto. Se você parar para pensar, né, infelizmente a gente não é o mercado mais avançado em tecnologia do mundo. O Brasil hoje é o 55º país mais inovador do mundo. Ou seja, tem países, cara, que eu nem sabia que era um país que está na nossa frente nesse ranking. É ridículo, né? E a gente tem que aceitar essa realidade. O que isso quer dizer? Muito provavelmente, o que vocês estão criando, alguém já deve ter pensado em alguma coisa parecida em algum lugar do mundo e já deve estar rodando, né? Claro, pode ter pequenas diferenças, pode ser que o modelo seja diferente, mas alguém já está resolvendo esse problema em algum lugar do mundo, né? E se essa empresa está lá fazendo isso faz 5 anos e você não sabe quem é essa empresa sempre vai estar 5 anos na sua frente. E você vai estar cometendo, durante 5 anos, todos os erros que essa empresa já cometeu. Claro, você não vai ser um copycat desse cara, mas você cometer esses erros, de novo, pode ser o fim da sua empresa. E você não precisa cometer eles, né? Então, essa curiosidade de entender, tá, quem são esses competidores? Por que eles estão fazendo isso hoje? Né, pode gerar esse insight de economizar muito tempo de erro, né, muito dinheiro de erro aí. E eu até quero começar, né, esse terceiro ponto falando, bom, mas eu só quero focar no Brasil, por que eu devia pensar, né, em começar a internacionalizar, ou pelo menos ter essa visão internacional? E o ponto que eu quero dizer é, infelizmente, não existe mais o tempo que você compete só com empresa brasileira. Isso é passado, né? Basta você olhar na rua aí você perceber que a maioria do que a gente vê são empresas de fora que estão vindo para o Brasil, né? Se você não está pensando no mercado internacional, e claro, pode ser que teu produto seja 100% focado no mercado nacional e não tem problema, mas se você não sabe o que está acontecendo fora, eu digo para vocês que o pessoal de fora está olhando para o Brasil. E eu falo com propriedade porque daqui 2 ou 3 semanas eu vou dar um treinamento para 10 startups europeias que querem entrar no Brasil, e os caras não são ruins. Então, assim, o mercado brasileiro é muito atrativo, né? E se você não sabe quem são esses caras, você não sabe quem é esse teu competidor que está 5 anos na tua frente, e ele resolve entrar no Brasil, o que acontece? Você vai levar um tiro, você não sabe nem de onde veio, né? E eu gosto de dar esse exemplo do Uber e do 99. Eu acho que vocês conhecem eles, né? Mas em 2012, o 99 começou e eles eram o único aplicativo no Brasil que fazia integração de diferentes táxis. Eles eram o único aplicativo, né? Eles eram os competidores do Uber aqui no Brasil, né? Enquanto não existia Uber. O que aconteceu? Eles tinham um modelo um pouco diferente, mas eles estavam atuando nesse mercado. Em 2015, o Uber resolveu entrar no país, né? O Uber resolveu entrar no Brasil. Em questão de 2 anos, o Uber praticamente tirou 99 do mercado. Então, pra vocês terem noção, do mercado total de táxi, o Uber já tinha 11% e o 99 ficou com 1%, sendo que é a empresa brasileira. No mesmo ano, dentro do mercado de aplicativo, o Uber tinha 54% do mercado e 99 tinha 12%. 99, a empresa brasileira, fundada por brasileiros, que conhece o mercado brasileiro, atuava só no mercado brasileiro. Ou seja, os caras não estavam preparados para competir com o Uber e para sobreviver, eles tiveram que vender para uma empresa chinesa para conseguir entrar na briga, porque senão eles estavam fora. Claro, o Uber tinha mais dinheiro, né? Tem vários fatores que entram aqui nesse fator, mas a partir do momento que você sabe que você tem um competidor desse, você tem que se preparar, porque aí é uma questão de tempo, né? E, inclusive, a estratégia de várias startups, né, é nesse sentido. A partir do momento que eu encontro qual é o meu product, meu market fit, e eu começo a escalar para outros mercados, eu tenho que fazer isso o mais rápido possível, porque eu tenho que garantir que não vai ter mais nenhum competidor meu ali. Né? E se a gente for, nesse caso, né, o alvo das empresas for o Brasil, e você for a empresa do segmento, pode ser que isso signifique fim da sua empresa. E eu não sei vocês, mas eu não quero trabalhar para os chineses. Não deve ser muito legal. Então, acho que é um caso bem interessante, né? Para pensar aí, né? Isso não é mais uma questão de, né, uma opção. A internacionalização não é mais uma coisa que você pode pensar e vai ser legal. Ela virou uma questão de sobrevivência, né? Se você não sabe o que está acontecendo no mercado internacional, você já está atrasado. Né? Eu estou aqui para colocar essa pulguinha atrás da orelha aí. Alguma pergunta, gente? Posso continuar? Pode mandar bala. Nossa. Último ponto que eu quero trazer aqui, antes de começar a trazer aí algumas ideias do que pode ser, né, para quem quer começar a expandir. Que é até o que o Alexandre falou. Porra, mas internacionalizar vai ser uma grana desgraçada, né? Eu não tenho esse dinheiro agora. Né? Isso aí é só para quem é grande, para quem já venceu na vida, para quem está bem.
não é para mim, né? E aí eu trago algumas provocações e algumas dicas aqui, né? A primeira coisa que eu já comentei, que é você ter esse entendimento vai te custar tempo, né? Se for falar vai custar alguma coisa, se você pagar uma plataforma ou pagar alguém para fazer isso aí para você, né? Mas ele é um processo de conhecimento, um processo de pesquisa, né? E tem inclusive algumas ferramentas que te ajudam bastante nisso. Eu trouxe aqui como exemplo o SimilarWeb, né? Que você consegue encontrar, pesquisar por país quais são as principais empresas em cada segmento. E obviamente você consegue daí identificar, né, por palavra-chave, enfim, existe vários jeitos de você achar quem são seus competidores lá. E ela traz a inteligência de dizer como que eles estão conseguindo cliente, quais são as palavras que eles estão buscando, qual que é o tráfego do site, como está funcionando, enfim, né, eu acho que vocês conhecem isso aí. Então esse entendimento de mercado, ele não precisa ser uma coisa que você vai gastar muito dinheiro. Né? Ele vai ser uma coisa que vai te agregar, é um conhecimento, é uma pesquisa necessária para você que está desenvolvendo o teu projeto, né? Ter essa curiosidade e falar, beleza, eu estou desenvolvendo uma fintech, aonde que é o melhor mercado de fintech do mundo e como que eles resolvem o meu problema, né? Enfim, tem mais uma aí sem rush. Outra, né? Eu comentei brevemente também. Por que não ser acelerado em outro país? Eu não quero gerar competição para você não, Arthur. Mas é uma complementariedade, né? Por que não você buscar esse apoio em outros lugares se você não é uma empresa iniciante, né? Por que não você aplicar para uma empresa, sei lá, você identificou que o teu mercado-alvo, né, o teu mercado principal vai ser Estados Unidos, por que não ser acelerado por lá? Por que não ser acelerado em Portugal? Por que não ser acelerado na Índia, né? Eu até deixo essa foto aqui porque eu acho curioso. Startup Wise, guys, vocês não devem conhecer, mas é a principal aceleradora B2B da Europa hoje. E eles ficam nos países bálticos, que vocês também provavelmente não conhecem, mas devem conhecer os países que estão lá, que é a Estônia, imagino que todos já tenham ouvido falar, Lituânia, talvez alguns, e a Letônia, que ninguém deve ter ouvido falar. O que acontece? Esses caras, eles são uma aceleradora que atua como porta de entrada para a Europa, das empresas de fora. Então, a maioria do batch deles é empresa da Ucrânia, é empresa da Turquia, é empresa do Brasil. E eu falo do Brasil porque eu conheci empreendedores brasileiros lá. Eu sou um dos mentores, né, do WiseGuys. E eu conheci empreendedor brasileiro que tinha uma ferramenta de avaliação de portfólio para investidores. E ele entrou na Europa pelo WiseGuys. E o processo foi o seguinte, cara, eu vou ganhar dinheiro, isso palavras dele, tá? Eu vou aplicar, eu vou ganhar dinheiro, porque os caras investem na minha empresa, então eu não tenho nem que pensar em, meu Deus do céu, vou ter que morar fora, gastar em euro, porque os caras estão colocando dinheiro. Eles têm uma série de experts que não é só a nível báltico, mas eles trazem, por exemplo, né, eu vou falar, eu brasileiro fui lá da palestra, no mesmo dia, um dia depois, na verdade, foi um polonês falar sobre estratégia de venda, e tinha mais 3 ou 4 mentores, um de Budapeste, um da Holanda, um americano, sei lá, que nem lembro mais. Ou seja, virou uma porta de entrada para eu entrar no mercado mundial, né? Aceleradoras que têm esse viés conseguem te ajudar não só a adaptar e criar o teu produto, mas a já fazer isso pensando no mercado mundial, né? Então, acho que é bem importante e é um apoio que a gente tem que buscar se fazer sentido para a sua empresa, né? Por que não? E aí eu deixo de exemplo, né? Eu acho que eles são um exemplo muito bom. O Lisbon Challenge, imagino que alguém já tenha ouvido falar, mas é a principal aceleração de Portugal. Se vocês têm essa sessão com o pessoal de Portugal amanhã, eles devem falar alguma coisa sobre a BetaI, ou sobre o Lisbon Challenge, ou sobre os incentivos. Mas metade desse batch aí do Lisbon Challenge é brasileiro. Eu, pessoalmente, não sou muito fã de Portugal como trajetória de internacionalização, mas eu acho que isso é uma discussão para outra hora. Mas eu sei que é um processo fácil para quem é brasileiro, né? Então, por que não? E até nos Estados Unidos, né, que é um mercado caro pra cacete, esses caras aqui dão 50 mil de investimento para você entrar no mercado americano. E eles realmente têm o foco de trazer empresas de fora para o mercado americano, né? Então, por que não usar isso a nosso favor? Caso você tenha interesse, tem uma plataforma chamada 6S, né, que é essa plataforma aí, que você consegue achar a maioria das aceleradoras a nível mundial com base no teu mercado. Então, é uma plataforma bem bacana.
O pessoal da 6S em si, eles estão muito ruins de trabalhar, mas como vocês só vão usar a ferramenta, não tem problema não. Outra, por que não aplicar para um programa de intercâmbio empresarial? Tá? Não estou falando de escola de inglês na Irlanda, estou falando de intercâmbio de trabalho, né? E aí vem o que eu falei para o Alexandre naquela hora. Existe um projeto da Amprotec, que é a Agência Nacional de Parques Tecnológicos, eu acho que fala, incubadoras do Brasil, chamado Land to Land, que é uma plataforma que não é usada. E eu acho muito engraçado, porque eu já falei com o pessoal que faz parte, os caras falam, eu achei muito legal que a gente pode receber empresa... Calma, deixa eu voltar um passo atrás para vocês entenderem. Eu estava falando nesse caso em específico com uma incubadora da Espanha, que faz parte do Land to Land. E eles falaram, cara, eu achei muito legal fazer parte, porque eu quero receber empresa brasileira aqui, mas ninguém aplicou. O que você tem que fazer com a empresa brasileira para ir? Aplicar, e é isso, acabou, não tem nada, é só isso, você aplica e vai. E não tem ninguém que vai. Ponto. Então você tem oportunidade a nível... e tem em tudo quanto é lugar. Não é só Europa, tem Estados Unidos, tem América do Sul, tem África, tem... Cara, tem a porra toda, e o pessoal não vai, e é muito legal porque você pode ser incubado fora. Uma oportunidade super bacana que o pessoal não explora. Inclusive, eles estão fazendo uma série de lives agora sobre mercados, né? Então, eles falaram esses dias sobre Bogotá, falaram esses dias sobre Xangai, falaram esses dias sobre Lisboa, enfim, bastante coisa legal. Rodrigo? Diga, Augusto. Fala um pouquinho mais desse land to land, cara. O que é esse intercâmbio entre empresas? Como é que funciona, resumidamente? Cara, é uma incubação cruzada. Você pode aplicar para um centro na França para ficar lá um tempo sendo incubado. É basicamente isso. E você entra ali no site, você procura, sei lá, fala o país que você está interessado aí. Sei lá, qualquer país da Europa, pode ser. Ou Estados Unidos. Holanda. Estados Unidos, vai. Tá. Você coloca lá Estados Unidos, ele te dá uma lista das empresas cadastradas, e aí você aplica para poder ser incubado lá. E qual é a contrapartida disso? Eu acho que você não paga nada. Talvez tenha um curso de inscrição, agora eu não tenho certeza, mas eu acho que você não paga nada. Tá. Dá uma olhada lá. Se tiver um custo, é super baixo. Legal, show de bola. Eu não vou... Talvez eu esteja me metendo numa pergunta que não seja o momento ainda, mas vou aproveitar, já que eu estou ultrapassando, vou até o fim. Manda. Tem alguma dificuldade ou alguma facilidade, por exemplo, ter dupla cidadania para conseguir internacionalizar a empresa? Pra cacete. Por quê? É o seguinte... na prática, ou vamos voltar, na teoria, você não precisa, né, estar em nenhum lugar para conseguir internacionalizar. Você pode fazer tudo de casa, você pode sentar sua bunda aí e tentar vender para alguém na China. Pode. Na prática, a experiência de estar lá faz muita diferença. Né? E você poder estar... Imagina que a tua dupla cidadania seja europeia. Sim. A prática, cara, eu falo por mim, tá? Eu não tenho cidadania europeia e o meu processo de tirar um visto, apesar de não ter sido um problema, foi fácil, mas é um saco. E é um tempo que eu tenho que desprender, que eu não tô focando no meu negócio, eu tô focando no visto, né? Então, faz muita diferença que, cara, a facilidade... Nossa, você vai ter a possibilidade de morar em 20 e poucos países sem ter que se preocupar com isso, sabe? Ajuda bastante. Mas eu tenho que instalar, eu tenho que implantar a empresa lá fora, porque a diferença que tu comentou no início, tá? Exportar ou se tornar uma empresa internacional, né? A Uber, ela tá aqui no Brasil, ou seja, ela teve que criar uma empresa aqui dentro. Então, eu imagino que para me tornar internacional, não só exportar, eu teria que abrir uma empresa, vamos sugerir mercado europeu, tá? Comunidade europeia. Eu teria que abrir uma empresa lá. E isso facilita, encurta muito algum caminho? Cara, graças a Deus você não precisa. Principalmente para testar, tá? Você não precisa abrir uma empresa fora para poder fazer uma venda. E eu acho que isso é muito bom. Você tem que sim pagar impostos locais, isso é uma outra conversa. Mas você não precisa ter uma empresa lá para fazer isso. E aí você tem uma série de tratados, enfim, que podem te facilitar. Eu acho que o Arthur falou que no terceiro dia vocês vão falar de burocracias, né? Sim, talvez. Boa, na verdade. Legal. Por que eu estou te perguntando isso, Rodrigo? Porque a gente teve uma experiência agora há pouco, tá, com um cliente nosso que a gente atende da América do Sul, tá?
na Bolívia, e ele falou assim, ó, fala lá para a China, lá para a Ásia, que tem uma oportunidade. A gente foi lá, cara, começou a gatinhar nas primeiras conversas. Cara, tu tem que ter uma empresa em Hong Kong que faz a parte financeira, mas na China tu tem que ter uma outra empresa, mas tu não consegue abrir se tu não for chinês. Cara, a gente acabou, Cara, não tinha tempo, não dava para ver o time e caminhou fora. Claro que é um mercado um pouco atípico, vai, não é tão ocidental. é Só falou de difícil, é Ásia, difícil. China, né? Não vou usar como referência. Mas eu só quis replicar essa experiência para o mercado europeu ou americano para ver se a dificuldade seria parecida com essa que a gente sentiu lá. Cara, ó, o que acontece? É isso que assusta as pessoas, né? Pode ser que para você ter uma operação considerável, você tenha que abrir uma empresa porque, enfim, coletar impostos e toda essa desgraça, contratar gente e tudo mais, né? Para você validar o mercado e ver se vale a pena abrir uma empresa, não precisa. Eu acho que aí está a grande diferença. Você não vai abrir uma empresa em Hong Kong com operação na China para descobrir que não vale a pena. Sim. Uma questão daí Faz só sentido. de curva de estágio lá, de onde é que tu... Estágio, exatamente. Cara, o que eu tenho que fazer antes para ver se vale a pena? Né? E para você fazer uma venda, 2 vendas, 5 vendas, você não precisa. Claro, se estiver fazendo uma venda de 1 milhão, beleza, aí é outra história. Claro. Né? Mas você pode trabalhar com parceiros, né? Você pode, enfim, tem plataformas que te ajudam a fazer isso. O Paddle é uma, o eBanks é um exemplo que você não precisa. Você já falou na América Latina, né? Existem ways around, né? Claro, para um crescimento sustentável a longo prazo, você vai ter que abrir uma empresa fora, sim. Rodrigo, mas para você testar... posso... Diga, Augusto. Posso complementar? Augusto também, coincidentemente. Só para complementar, eu estou aqui em Portugal. Cara, para fazer negócio, de fato, não precisa, né? Não precisa nem o visto, nem a cidadania, nem a empresa aqui para faturar aqui, para faturar do Brasil para cá, mas para funding, para acesso aos fundos europeus e coisa e tal, obviamente eles vão te pedir uma empresa no local aqui, tá? Portugal 2020, agora vai ser o 2030, tu vai ter que ter uma empresa aqui. E inclusive tem algumas estratégias, especificamente em Portugal, tem algumas estratégias de onde abrir essa empresa, porque tem alguns lugares, se tu abrir em Lisboa, tu tem um certo determinado nível de funding, se tu abrir nas ilhas, se tu abrir no norte, tu tem outro tipo de funding. Então, inclusive com funding à vista, né, a perder de vista para o pagamento. Ou não pagamento, tá? Então tem algumas coisas. E a questão da cidadania, eu também não sou cidadão, mas tenho visto também. Se fizer o processo, cara, eu fiz o processo todo sozinho e só no final pedi a validação de um advogado. Cara, eu não tive, em 3 meses eu tava com tudo que eu queria. Obviamente eu não perdi 3 meses, né? Não fiquei 3 meses em função disso. Mas o que eu vejo acontecendo aqui é muita gente com muita documentação desorganizada, chega aqui achando que quer largar um papel, e Portugal é tão burocrático, ou mais, eu diria, em alguns casos, que o Brasil. Por exemplo, Portugal é um exemplo, né, de burocracia bem diferente, por exemplo, da Estônia aí que tu comentou, né? Mas a burocracia aqui é bem ruim. A Alemanha também é péssima burocracia, horrível. Os alemães são... Herdamos a burocracia dos portugueses, né? Aprimoramos, né, algumas coisas, mas herdamos. Né? Aprendemos com eles, vai. Aprendemos. Mas só contribuir um pouquinho. É legal. Bem isso que você falou, Augusto. Cara, primeiros passos é uma coisa que você não tem que se preocupar ainda. E outra, pode ser que abrir uma empresa na Alemanha, que é uma desgraça, tem que ter 12.500 euros só de capital para entrar numa empresa. Cara, se você tiver um contrato lá de 2 milhões, vale a pena. Sim. Aqui em Portugal tu consegue abrir uma empresa na hora se tu não te importar com o nome dela. Tipo, aí o governo tem uma lista de nomes escolhidos, lá tu vai abrir, sei lá, as Estrelas Cadentes LDA e abre em 1 hora. Tu sai em 1 hora, tu sai com a empresa aberta, podendo faturar já. Cara, enfim, né? O que eu Rodrigo, digo... Diga. Fazer uma pergunta. Dessas empresas que tu vê assim, internacionalizando, qual é o percentual que o founder mora lá e mora no Brasil? A maioria mora aqui. Como é que tá isso aí? Cara, vou tentar colocar em percentual. Que mora mesmo é um percentual pequeno. Eu diria que uns 15%, 10%. O resto, 90% tem experiência de ir para fora.
E aí uma experiência dessa que a gente está conversando, seja com um programa desse, seja só ir tentar fazer uma agenda mesmo, seja, enfim. Essa é uma das partes mais importantes, né? Você ter experiência como empreendedor é fundamental. Beleza? Beleza. Legal. Vou continuar aqui, então. Só para complementar um ponto antes, na verdade, que eu queria falar que o Augusto perguntou. Cara, é o seguinte. Essa questão burocrática, ela é um segundo momento. Porque se você tiver uma oportunidade de... Vou até voltar um passo antes. O pessoal fala Estônia, 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 Portugal, 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 né? Não adianta nada você abrir uma empresa na Estônia, sendo que o teu cliente vai estar no Egito. Não adianta nada você ir para Portugal abrir uma empresa lá, sendo que você vai ter que vender para o resto da Europa e pensar só em Portugal. Né? O primeiro e mais importante é qual que é o teu objetivo e por que você está indo internacionalizar. Né? E se o teu negócio for, eu quero ir para fora para conseguir mais cliente, tá, onde é que está o teu cliente? Porque se você tiver uma oportunidade de vender 2 milhões, vai valer a pena você passar por toda a burocracia. Mas se você pensar em burocracia primeiro, você vai acabar abrindo na Estônia, que tem um mercado de 1 milhão de pessoas. Claro, você consegue vender para a Europa, blá, blá, é uma outra história, mas é só para ilustrar o que eu estou querendo falar. Né? Beleza? Outro exemplo, trouxe aqui só a título de curiosidade também. A gente mesmo fez um programa parecido que a gente auxiliou 96 startups da União Europeia com um programa parecido de intercâmbio. Então, a gente organizava aí, durante uma semana, programas para empresas na Alemanha, Holanda, Lituânia, França, Índia e Estados Unidos. Exatamente para ter essa experiência fora, né? Para ter essa vivência de você ir para o novo mercado e entender como ele funciona na prática. Né? E, cara, isso aqui é um game changer para a empresa, porque a partir do momento que você tem lá, você está sentado com um holandês, o cara olha para você e fala, teu produto é uma merda por causa disso, disso e disso, você vai demorar 1 ano para descobrir se fazendo pesquisa de mercado. Você não vai conseguir descobrir se aquele mercado funciona para você pesquisando no Google. Vou dar um exemplo bem prático, tá? que eu acho sensacional. Conheci um empreendedor que ele estava vendendo coisa de delivery, tinha uma plataforma de delivery para restaurante para América Latina, resolveu ir para o Panamá. Na hora que ele chegou no Panamá, ele descobriu que no centro tudo funciona bonitinho, os endereços você coloca ali e vai. Fora do centro não existe endereço. Não é tipo Rua das Flores 2230. Não existe isso. É assim, eu moro do lado da pizzaria do Zé. Como é que você faz entrega assim? E esse é o tipo de coisa que você não descobre se você não está lá. Você não vai procurar no Google, consigo entregar no Panamá. Não tem como. É o tipo de coisa que você descobre na prática. E a gente brinca muito nos nossos workshops que a gente fala, cara, você não sabe o que você não sabe. Né? Você não vai saber que você tem que pesquisar isso no Panamá se você não experienciar. Não passa na tua cabeça. Né? E a gente tem que ser muito humilde também nessa hora de expandir para fora, de entender que a gente não sabe um monte de coisa. A gente tem que começar de novo naquele país. E ter essa experiência pessoal é a melhor maneira de você conseguir isso. Né? Outro exemplo aí, né? Por que não fazer pitches nesses eventos internacionais? Né? E claro, você pode fazer em Web Summit, em The Next Web, em Collision, enfim. Mas tem alguns eventos específicos para pitches em outros países. Esse aqui é um legal, eu conheço quem organiza lá no Equador, que é o World Cup de pitch. Então, é uma competição de pitch que a galera faz local e você vai escalando para outros países até chegar na final mundial, que você vai estar fazendo uma batalha com o pessoal da Noruega, um da França, um do Japão e da Coreia. Então, são oportunidades muito legais que abrem muitas portas. Né? E tá chovendo oportunidade para startup fazer isso. É bizarro. Essas missões, né? Então, o Startout, que eu falei lá no começo, é uma boa opção. Né? O Startout, para quem não conhece, é um programa da Apex, junto com o Sebrae. A Apex vende muito bem que é deles, mas o projeto é do Sebrae, tá? E eles basicamente preparam você para ir... Agora, o próximo ciclo que eles fecharam é Bogotá. Então, preparam vocês para ir para um mercado específico nesse sentido, né? E é de graça. Um programa bem legal, e existem vários outros, tá? Não vou ficar me alugando aqui nisso. E o outro que eu acho muito legal, que é por que não contratar um estagiário gringo? Né? A gente faz muito isso, já tive muito estagiário de fora. A gente, inclusive, começou agora, a Fer até pode falar que foi ela que começou esse processo. Começamos com 3 chinesas na empresa.
E, cara, que experiência bizarra. Eu falei com a Fê, pode falar com mais propriedade, mas o fato de eu conversar com elas para apresentar a empresa por 20 minutos já mudou minha cabeça. Porque o jeito que eles interagem, o jeito que eles falam e escutam a gente quando a gente está falando já é 100% diferente. Se eu for entrar no mercado chinês, eu preciso entender isso. Né? E por que não ter alguém para me ensinar isso? Né? Alguém que é de lá, alguém que conhece a cultura, alguém para me aculturar em relação à cultura dela. Né? A gente já trabalhou, não só estagiário, tá? Mas no geral, a gente já trabalhou com pessoas da China, da Índia, da Romênia, Estados Unidos, Alemanha, Holanda, Brasil. E a experiência que ter essas pessoas na nossa equipe traz é um negócio bizarro. A Bélgica também é um negócio bizarro, porque você começa a olhar o teu próprio modelo de negócio de dentro da empresa de uma maneira diferente. Então é um impacto muito bacana. Trago aqui um exemplo, né? O próprio ESEC, acho que vocês devem conhecer. Eles são uma organização que facilita intercâmbios. E eles têm 2 programas que são legais, que é o Global Talent e o Global Entrepreneur, que é para você trazer gente para sua empresa de fora. E você traz um teste, tipo, cara, quero expandir para a Colômbia e eu quero contratar alguém para fazer isso. Aí vai vir um colombiano que vai ficar no teu escritório por 6 meses. Porra, é um processo muito legal. Eu estou fazendo agora, a gente vai começar no final do ano com espanhol lá na empresa. Então, eu estou trazendo um espanhol para fazer parte do nosso escritório lá na Holanda, para me ajudar a atacar o mercado espanhol. E ele gosta muito do Brasil, então ele também vai trabalhar no mercado brasileiro. Então, bem legal. Dei algumas ideias de não ter que gastar muito dinheiro para fazer isso. Antes de eu passar para a próxima etapa, vocês têm mais pergunta aí, gente? Não? Vamos nessa. Aqui são só alguns hacks, tá? Para a gente acabar essa discussão aí. E tomara que eu tenha implementado um chipzinho legal na cabeça de vocês. Primeiro, eu não sei quem falou, eu acho que foi o próprio Arthur, agora eu não lembro. Alguém falou que algumas empresas já começaram aí com essa mentalidade bem global e se vendendo como uma empresa global, né? E por que não fazer isso a partir do dia 1º? Mesmo que você não tenha venda fora, o famoso fake until you make it, né? Você criar o teu site já em inglês, né? Você deixar o teu site em inglês todo traduzido bonitinho, espanhol, enfim, para já dar essa cara de ar global, né? De você ter esse ar global já para quem entra no teu site, falar, meu Deus, que massa, o cara já é uma empresa internacional, né? Eu falei esses dias não foi hoje, na verdade. Eu falei com um cara de Santa Catarina, que ele estava ajudando uma empresa de bolacha, olha que doido, uma empresa de bolacha a internacionalizar, a vender e tal. Não vender fora, tá? Vender no Brasil com a estratégia da internacionalização, né? E ele redesenhou o pacote dos caras e colocou o site deles em inglês para quem entrasse e começar em inglês e depois aparecer negócio em português. E aí ele começou a divulgar isso, né, dentro do Brasil, e os caras mandavam mensagem para eles em inglês falando: hey, I wanna buy your cookies, I wanna put them in my supermarkets. E os caras mandando mensagem tipo, nossa, que legal, esse produto vindo para cá, eu quero colocar na minha gôndola, pensando que os caras eram gringos. Mas eles eram brasileiros. E os caras topavam pagar mais pela mesma bolacha produzida no interior de Santa Catarina, só porque eles tinham essa cara global. Então, enfim, né, é isso que a gente falou de, cara, parecer global desde o começo, né? Isso já traz um ar diferente para a empresa. Para quem quer começar a tentar aproximar clientes fora aí, tem uma ferramenta que eu uso muito, que é o Grammarly. Não sei se vocês conhecem, mas é fantástico, porque, querendo ou não, eu falo inglês muito bem, mas eu não sou nativo, né? E escrever é muito difícil, porque você escreve pensando no português, a gente estrutura a frase pensando no português e não faz o menor sentido em inglês, né? Então, essa ferramenta corrige todo o meu inglês, eu pareço mal nativo falando, ninguém fala que eu sou de fora. E elas têm uma versão gratuita, bem legal. Para quem quer parecer ter essa empresa lá fora, né, existe uma empresa chamada Clever, com 2 Vs, que eles te ajudam a comprar um endereço lá fora, para você ter esse endereço realmente, né, de empresa lá. E eles fazem isso, se não me engano, em 30 e poucos países, né, que você pode ter o seu endereço para colocar no site, que vai ter lá para você receber correspondência, tudo bonitinho. Outra que eu acho legal, que a gente comentou um pouco, né, para eu não ter que abrir uma empresa, você pode usar esses caras aqui, que é o Paddle. O que eles fazem? Você vende o teu produto por meio deles e eles colocam a nota no teu lugar, né? Eles fazem toda a adequação fiscal e você recebe isso depois com a transferência que eles fazem para você. E você não precisa abrir uma empresa. Eles são caros, tá? Eles cobram um percentual da tua venda, tipo o Ebanks, assim. O Ebanks também é bem caro.
Mas para validação é sensacional, porque você tem tira toda a dor de cabeça de ficar abrindo empresa e a porra toda. Rodrigo, quero saber quem são as pessoas. Cara, devem conhecer a Upwork também, uma plataforma de freelancer. E existe dentro dessa plataforma de freelancer pessoas que são especializadas em criar listas de leads para você, com e-mail, telefone, nome da pessoa, cara, tudo, e os caras cobram tipo $5 por hora. Porque você contrata alguém de Bangladesh, das Filipinas, contrata alguém desses países meio que tem a economia pior que a nossa. E o que é legal é que você pode ver aqui, né, pelo rating deles, se eles fizeram realmente um bom trabalho, né? Então você tira um pouco esse risco de os caras não vão entregar, porque isso é o que eles fazem, né? Então por que não? Quero ir para a França, pede para eles colocarem lá quem que é o teu consumidor da França, levanta esses dados, né, e trabalha eles depois. Importante, você tem que trabalhar, né, não eles. A gente automatiza sempre que a gente faz esse tipo de coisa, a gente automatiza usando o HubSpot. Eu imagino que vocês tenham vários outros aí também de indicação. Mas eu falo, eu identifiquei aqui, no nosso caso, né? A gente trabalha muito com centro de inovação. A gente identifica lá 30 centros de inovação, eu crio uma sequência de e-mail, que parece que fui eu mesmo que mandei. E, cara, manda e-mail, manda follow-up, se precisar que eu ligue pro cara, me manda um aviso e fala, Rodrigo, liga para essa empresa que eles não responderam. Então a gente automatiza bastante usando isso aí. E, se eu não me engano, esse aqui é o último que eu tenho para mostrar para vocês, que é para terceirizar a sua equipe de vendas. Existe essa plataforma chamada Up in Sales, que os caras têm 90 mil vendedores de freelance para vender seu produto em outro país. O que acontece? Eles ganham por comissão e não por salário. Então, se você tem um produto B2B e você quer testar isso em outro mercado, é muito mais fácil você pegar alguém que fala a língua, conhece a cultura, tem um network já existente e trabalha com vendas do que você tentar fazer sozinho, né? Para gerar esse contato, né? Então, por que não trabalhar com um cara desses? E aí, a partir do momento que ele levanta esse contato para você, você entra em jogo para fazer discussão, né? E você tem que pagar aqui $570 de inscrição e o percentual desse cara. Eu trabalhei com um cliente que eles pagaram, né, a inscrição na plataforma, e para cada lead que o cara marcava uma reunião, eles pagavam um percentual. Percentual não, acho que era, eu não vou lembrar o valor exato, mas era tipo, sei lá, 40, 70 euros para cada lead que o cara marcava. E aí, se vendesse, realmente o cara ganhava uma comissão de venda. Mas é para realmente gerar esses leads, né? E nesse caso em específico, eles eram uma empresa que vendia para banco, queriam vender para Inglaterra, e eles acharam um cara que tinha 10 anos de experiência vendendo para bancos na Inglaterra, com todo o network já criado. Então era só usar o network do cara para fazer essas vendas aí, bem legal. É a última. Essa é mais importante que a nossa. E para quem está querendo escolher um novo mercado de atuação, a gente tem uma ferramenta que a gente automatiza parte dessa análise para você. Então, a gente traz aí várias informações de vários países ao redor do mundo para você fazer a sua pesquisa. E a gente gera um valor de market fit de acordo com o que você está buscando naquele mercado. E aí você analisa isso e compara diferentes países, né? Então, aqui no caso, eu estou com a França e teria 63% de market fit com base no que a empresa está procurando. Mas você pode comparar aí, por exemplo, o Augusto estava falando, né? Talvez Estados Unidos ou um país europeu, né? Sei lá. Então, fazer essa comparação aí a gente ajuda nessa tomada de decisão, né? Para que ela não seja uma coisa gut feeling. Vamos lá. Últimas coisas que eu quero falar, né? Até antes de eu fechar o conteúdo, quero fazer um convite, né? Talvez meio em cima da hora, mas de qualquer jeito estou aqui, vou fazer. A gente está começando na segunda-feira agora uma turma do nosso workshop de local a global, que a gente faz né, aqui no Brasil, que a gente treina empresas para começarem esse processo, né? Então, a gente auxilia vocês a darem os primeiros passos em relação à internacionalização. A gente ajuda vocês a não cometerem erros, que eu acho que é o mais importante, né? E a desenhar o teu processo de expansão. Então, para onde que eu vou, como que eu vou fazer, quais são as melhores estratégias, né? A gente vai muito mais a fundo do que a gente viu aqui. Então, fica o convite aí para quem quiser participar. A gente começa na segunda-feira. Ainda dá tempo de se inscrever. E eu posso deixar, eu não sei se a Fer está aí ainda, mas se puder deixar o link aí para a gente, Fer. No chat. Qualquer coisa manda depois. Deixa sim, deixa sim. Deixa? Obrigado, Fer.
Para quem tiver interesse, eu marco uma reunião antes para entender se faz sentido para você participar desse projeto, porque eu também não quero que você entre e a gente decida que não faz sentido, né? Então, quem tiver interesse ainda dá tempo. E agora sim, né, fazendo um wrapping up de todo o nosso conteúdo, se você, né, são os pontos que eu queria deixar aqui de pensamento para vocês no final. Primeiro, se você quer competir, né, a nível global e até a nível nacional, você tem que começar agora. Se você não está olhando para fora do Brasil, já está tarde. Segundo, foi o que eu falei, na verdade, né? Você não precisa ser uma empresa grande para começar a fazer isso. Você pode estar começando a idealizar a tua empresa. Existem práticas, né? Existem ferramentas, existem jeitos que você pode começar a trazer esse conhecimento internacional para dentro do seu negócio. E óbvio, né? Por último, se vocês quiserem fazer parte disso, se vocês quiserem ir para fora, lembrem de mim, porque a gente está aqui para ajudar vocês. A gente já passou por isso, a gente trabalha com empresas que passaram por isso e a nossa função é deixar isso aí ser o mais simples possível para vocês. É isso, gente. Perguntas, dúvidas, sugestões, críticas, fiquem à vontade aí para falar. Maravilha, maravilha, Rodrigo e Fernanda. Pessoal, eu vou fazendo aqui um encerramento e se surgir algum ponto, eu acho interessante vocês também deixarem... bom, o contato está ali, né? No canto inferior da... Deixa eu compartilhar da tela, então, para o pessoal ter tempo de anotar o contato, mas eu acho que a gente trata muito também o webinar como o ponto inicial de um contato com o parceiro que está entregando o conteúdo, né? Então, eu acho que esse convite final para o workshop foi super bem-vindo. Quem tiver fit, eu acho que já tem aí uma perspectiva de como é o pessoal e também para contatos que não necessariamente sejam comerciais, né? Eu acho que essa troca que a gente tenta promover aqui, ou o início dessa troca. E muito, muito interessante a maneira que trouxe sobre internacionalização, Rodrigo. Eu acho que é bem autêntico, assim, comparado com aquilo que pelo menos eu tenho visto. Acho que essa mudança de perspectiva de alguns mitos para um processo de conhecimento, como abordar sem necessariamente ser exportador ou qualquer outra perspectiva meio fixa que a gente já tem, acredito que agregou bastante. E agradeço também aos participantes que interagiram e quem participou ouvindo, absorvendo conhecimento. Eu acho que se não tiverem vocês, não tem o que a gente fazer, né? E está gravado, inclusive, se quiserem depois compartilhar com a equipe, vocês vão poder fazer isso aí para terem algum debate sobre internacionalizar a empresa. E por fim, agradeço aí novamente, então, pelo tempo e pela expertise compartilhada com a gente, pessoal. Acho que foi muito rico. E deixo um espaço final para alguma palavra aí, se vocês quiserem. Claro, cara, primeiro agradecer, né? Obrigado pela oportunidade aí. A nossa função, né, como iGlobal, a minha função como Rodrigo, é realmente abrir essa mentalidade, né, para a nossa empresa brasileira e mostrar que a gente é capaz de fazer lá fora. Eu acho que isso é mais importante, né? E eu tô aqui para ajudar vocês nisso, né? Eu tô aqui para desbravar esse caminho com vocês, eu tô aqui para a gente ver que é possível, né? E para a gente garantir que a gente vai ser conhecido lá fora, não como futebol, não como carnaval, mas como pessoas, né, profissionais adequados, como empresas qualificadas, como tecnologias inovadoras. Então, a minha função é essa, né? Contem comigo. Obrigado por poder compartilhar isso aí. E eu queria saber se vocês têm mais alguma dúvida, né? Eu falei, mas às vezes é mais legal ver se o pessoal tem mais alguma coisa que eles queriam ter respondido. Isso aí, pessoal. É o momento final, senão vai ser encerrada a nossa ligação aqui. Eu estou bem satisfeito. Obrigado. Parabéns aí pela apresentação. Boa. Parabéns aí, Rodrigo e Fernanda. Tava top, muito bom. Vamos... Que bom, valeu, galera. Bom é fazer relacionamentos e a gente já sabe os caminhos que tem que fazer agora aí. Valeu. Boa, que bom. Fiquem... Legal, ótimo. Fiquem à vontade aí, gente. Entrem em contato com a gente, se quiserem ajuda, quiserem discutir, estamos à disposição. Boa, galera. Valeu pela participação. Obrigado aí. Espero que a gente tenha mais interações aí também com vocês, tá, Rodrigo e Fernando? Foi um prazer. Valeu, gente. Tamo junto. Falou. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.